Olá! O 20 de novembro é celebrado como o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, que foi instituído pela Lei Federal 12.519 de 2011. Como essa lei não transformou a data em feriado nacional e sim como ponto facultativo, alguns governos de cada estado ou cidades optaram pelo seu reconhecimento. Aqui no estado de São Paulo, o Dia da Consciência Negra agora se tornou lei estadual e vale para os 645 municípios do estado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a lei estadual 17.746 do projeto de lei 370 de 2023 do deputado estadual Teonílio Barba, do PT, que foi aprovado aqui na Lesp no dia 8 de agosto deste ano. O Dia Estadual da Consciência Negra é uma data para celebrar e debater a importância do povo e da cultura africana e sua contribuição para o desenvolvimento do país. O compromisso do Estado de São Paulo trata com respeito aos direitos da população negra. Para falar sobre o projeto de lei que originou a lei sancionada pelo governador, vamos conversar com a coordenadora do SOS Racismo da Alesp, Yara Bento. Seja bem-vinda, Yara. Obrigada, Melissa. E com o coordenador de Igualdade Racial da OAB de São Paulo, João Vitor de Oliveira. Seja bem-vindo, doutor João. Obrigado, Melissa. É importante a gente abordar esse tema, né? A gente teve ali há poucos dias a sanção dessa lei, a gente tem ali um compromisso. Eu lembro do dia da sanção dessa lei, do deputado Teonílio Barba falando assim, a questão não é do feriado. Não é sobre o feriado que a gente está falando. A gente está falando de algo muito mais profundo. E é importante a gente colocar essa questão, porque às vezes as pessoas também entram nesse lugar de conversa, de dizer, mais um feriado, Não, é um dia de reflexão. Yara, eu queria que você começasse falando sobre essa importância desse momento da reflexão. Melissa, primeiro eu quero desejar aqui uma ótima tarde ao Dr. João, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos nessa discussão. Como você mesmo colocou, não se trata somente do feriado. É claro que a importância do feriado, para você ir para a praia, para você descansar, para você fazer o que você quiser lá é importante. Mas neste momento é para que a gente possa fazer a luta política, mas também serve como reflexão, como um instrumento de luta do movimento negro e da sociedade brasileira, para que nós possamos fazer uma reparação histórica à população, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil. Infelizmente, ainda no Brasil não é o feriado nacional, nós estamos nesta luta para que se torne feriado nacional, mas o Estado de São Paulo, ele faz a sua lição de casa, com a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Claro que é importante a gente trazer aqui de que esta sanção ela foi possível porque houve um conjunto de lideranças aqui dessa casa, de parlamentares que entenderam a importância desse projeto apresentado pelo deputado Barba, foi aprovado por unanimidade aqui na casa, né? Para que o governador pudesse sancionar e colocar o estado de São Paulo como o sexto estado na federação a instituir o feriado do 20 de novembro. Então, de fato, se trata aqui de uma luta histórica, uma luta política, para que possamos fazer a reflexão da importância da população negra na construção do nosso país. Quer ver como essa história é fato? Doutor, eu queria que o senhor falasse das dificuldades para implantar o Departamento de Igualdade Racial dentro da OAB no estado de São Paulo, por favor. A gente agora na OAB São Paulo, a gente tem feito caravanas dentro do estado e eu represento a região de Sorocaba e eu estava nessa caravana. E foi muito interessante e difícil de ouvir de diversas comissões o quanto é difícil dentro do interior de São Paulo conseguir pessoas para trabalhar dentro da Comissão de Igualdade Racial. Então, eles falaram assim, João, o nosso maior problema não é vontade, mas é braço. E, infelizmente, em alguns municípios, esse enfrentamento ele começa, inclusive, com a dificuldade trazida por pessoas, por pares da OAB. Então, pessoas brancas, em sua maioria, que não queriam que fosse instituído uma comissão de igualdade racial dentro de um município. Então, isso só demonstra o quanto é importante a gente discutir, refletir e trazer maiores reflexões sobre o assunto.
É importante a gente até deixar claro aqui, doutor, que a gente não está falando de não ter advogados negros, não é sobre isso. É de não dar espaço a estes advogados para ter a sua comissão de representatividade. É sobre a nossa abordagem. Sim, né? Perfeitamente. Tanto que, para isso, o que nós fizemos foi justamente institucionalizar a Comissão de Igualdade Racial dentro do regimento interno da OAB. Então, a gente criou um mecanismo e dentro aqui da Comissão de Igualdade Racial nós temos tentado criar uma política mais institucional possível para garantir que não seja algo de uma gestão, mas que sim seja algo que a OAB, um compromisso da OAB São Paulo para com a luta da igualdade racial. E nisso, a doutora Patrícia Vanzolin, que é a presidente da OAB de São Paulo, tem um papel fundamental, ela tem um olhar muito sensível, isso é muito importante para que a gente consiga entender todos esses aspectos, né? Agora, Yara, eu queria que você falasse um pouco o que é a consciência negra, o quanto é importante a gente lembrar desse momento. Olha, é importante que a gente reconheça não só esse momento, mas todos os momentos da nossa população, sobretudo aquilo que reflete diretamente na vida da nossa população, como se deu a falsa abolição e por que nós estamos discutindo o feriado do 20 de novembro. É porque o 13 de maio não representa para nós, para a população negra do estado de São Paulo e do Brasil, não representa a abolição de fato, porque nós não tivemos uma abolição. Nós ainda, nos dias atuais, temos pessoas vivendo em situações análogas à escravidão, que é um reflexo daquele processo, porque no dia 14 de maio, os negros que viviam escravizados ou que ainda estavam em processo de escravização, no dia seguinte eles não tinham eira nem beira, não tinham lugar para ir, não tinham casa, não tinham comida, não tinham trabalho, não tinham identidade, não tinham nome. E essa discussão que nós trazemos agora para o 20 de novembro, como eu já coloquei, que trata-se de uma reparação, é uma reparação histórica, é uma reparação política, mas é uma reparação humana e social, para que nós possamos fazer com que a população negra ela tenha o seu espaço. Essa discussão que a OAB traz, que o Dr. João Vitor traz aqui, das dificuldades colocadas pelos seus pares no interior de São Paulo, é porque nós sabemos que não só no interior de São Paulo, mas nas cidades mais distantes, as dificuldades que se tem para discutir não só o tema da igualdade racial, mas todos os outros temas. Em mais de 90 anos de OAB, nós temos agora a primeira presidenta mulher, que com a sua sensibilidade conseguiu fazer a aprovação para que se tenha em todas as seccionais uma comissão de igualdade racial. Nós estamos falando de uma população que sempre esteve presente no nosso estado, da nossa população, de uma população que sempre esteve presente, por exemplo, no corpo da OAB. Por que só agora nós conseguimos avançar nesta pauta? Então eu quero trazer também não só a questão racial, mas mais uma vez, foi uma mulher em mais de 90 anos que conseguiu, com a sua sensibilidade, comover os seus demais pares para conseguir fazer com que se tenha a comissão instalada em todas as subseções. Claro que eu sei que é um trabalho longo, depende muito de entendimento do presidente, depende muito do trabalho dos advogados e advogadas de cada subseção, depende também do entendimento da população para que ela possa ter esse serviço ali, porque a comissão ela vai atender uma população que está marginalizada e que sofre diversas mazelas sociais, então é para isso que serve a comissão. Então, nós precisamos avançar ainda mais. É nesse sentido que nós falamos da consciência e da importância de entender que não se trata somente de um feriado. Eu reforço. Claro, quem quiser ir para a praia, quem quiser fazer o seu churrasco, pode. Mas é necessário que neste dia nós estejamos todos empenhados em fazer uma discussão necessária. O que significa e qual é o papel da população negra no estado de São Paulo e no Brasil. Agora, mas eu não podia deixar de mencionar aqui o seu trabalho no SOS Racismo, que é importante aqui na Alesp, mas que você tem levado para os municípios também. Isso tem um papel fundamental, inclusive, de diálogo com a OAB aí, com essas comissões aí descentralizadas da OAB de igualdade racial. Então, fala um pouquinho sobre essa questão do SOS Racismo nos municípios, que isso é fundamental para que a gente entenda efetivamente, massivamente, o quanto esse debate não é da população negra, é de todo mundo. Sim, esse trabalho que a gente vem realizando aqui junto ao SOS Racismo, de ir aos municípios, é para que a gente possa fazer com que a população ela entenda e saiba que existe esse organismo aqui dentro da Assembleia. Nós estamos falando de um espaço que nós temos aqui 94 deputados, cada um de um local aqui do estado de São Paulo, representações diversas. E nós precisamos dialogar não só com os deputados e deputadas que aqui estão, mas também com esse eleitorado que elege
esse parlamentar para que faça o trabalho aqui. Por isso a gente tem feito um trabalho incansável de conversar com os municípios, com os prefeitos, os vereadores, para que se possa instalar um organismo dentro das cidades para poder atender e acolher a população. Embora o SOS Racismo ele tenha esse papel de escuta aqui para a população do estado de São Paulo, mas nós sabemos que é muito mais fácil a pessoa se deslocar a um local que está próximo ali do seu território, seja da prefeitura, da Câmara, ou de algum órgão que está ali próximo, como a própria Comissão de Igualdade Racial da OAB que está ali no município. E a gente tem feito essas parcerias para que a gente possa facilitar o acesso da população a esse serviço, não só quando você sofre a denúncia, mas para outras situações que você precisa de ter algum esclarecimento, de você ter alguma informação a respeito da questão racial. Por isso que a gente tem trabalhado bastante para poder fazer esse estreitamento de laço com os municípios, para que possamos, no momento necessário, ter essa massa, ter essa liga aqui no estado de São Paulo, o fortalecimento da luta do combate ao racismo no nosso estado. Mais uma vez trazendo aqui que foi fundamental a sanção do Tarcísio de Freitas, o nosso governador, mas também o papel que foi desempenhado por esta casa, através da liderança do deputado Barba, que tem isso muito presente na sua luta, no seu mandato. Ele que é um parlamentar negro, que sempre atuou desde o primeiro momento do seu mandato, trouxe isso como prioridade e tenho certeza que ele está muito feliz com a sanção deste projeto, mas é uma luta que ele trouxe. E aí um outro detalhe que eu trago, ele é morador lá da Vila São José, São Bernardo do Campo, da Curva das Pretas e dos Pretos, e isso tem um sentido e um significado muito importante para ele e para mim também, que moro lá. Então não é uma luta que foi só dele, não é uma luta que é só nossa, é uma luta de todos e todas, negros e negras do estado de São Paulo. Aliás, o deputado deixou isso muito claro, que não é uma luta só dele, ele chamou os outros demais deputados negros para essa luta, e a gente precisa pontuar isso, que essa é uma legislatura histórica em termos de números de deputados declarados negros, mas ainda muito abaixo do percentual proporcional da população. Mas é muito interessante isso, o deputado dividiu ali, compartilhou com os demais parlamentares, isso é muito bacana. Agora, doutor João, a gente sabe que tem legislação tratando sobre essa questão racial. A gente tem a lei de cotas, a gente tem lei que pune o racismo, a injúria racial, a gente tem várias legislações aí dentro desse aspecto, né? Uhum. Mas ainda assim a gente tem uma recorrência muito grande de casos. A gente está falhando em algum momento nessa questão de legislação? Por que essa luta é tão grande e tão árdua? Eu penso, Melissa, que a questão não é somente de legislação, mas é uma questão de cultura judicial como um todo. Então isso envolve, claro, a população, mas isso também envolve o judiciário. Então a injúria racial, ela só entrou na lei do racismo esse ano. Então, com uma lei sancionada pelo presidente Lula, até então ela era só uma qualificadora da injúria dentro do Código Penal. Isso era um problema, porque muitas vezes o crime da injúria racial, ele não era visto pelo judiciário como um crime. Ele era visto como uma mera brincadeira, como uma fala comum, uma fala recorrente do dia a dia, algo de costumes, basicamente. Então, é importante, e essa alteração legislativa foi muito fundamental de trazer aquilo para a lei do racismo. Por quê? Porque agora a gente começa a colocar um peso maior nessas falas racistas que se configuram como injúria, e você traz principalmente a força da Constituição, que trata o crime de racismo como um crime inafiançável e um crime imprescritível. Então você dá um maior peso, você está dizendo assim, olha, você está violando um direito fundamental que trata sobre a igualdade, e isso dá um ar de maior seriedade para essa discussão. Mas é uma luta muito árdua, porque a gente sabe que isso depende muito da interpretação do judiciário. A interpretação do judiciário, infelizmente, ainda tem muito a caminhar. Mas legislativamente pensando, a gente tem leis que tratam sobre o assunto e tratam muito bem sobre o assunto em determinados aspectos, mas a gente ainda precisa avançar como sociedade. Doutor, se me permite, eu queria que o senhor fizesse ali um reforço sobre essa questão do racismo recreativo, porque muita gente acha que uma brincadeira é uma mera brincadeira, e isso é um crime também tão grave quanto. Então, obviamente, guardadas as proporções ali de tipos de crimes, mas o racismo recreativo não é punitível e é importante que a gente tenha isso muito claro, porque se alguma coisa fere o outro, acabou, não tem graça. Exatamente.
o tipo penal, né, quando a gente fala que uma lei penal, ela está querendo proteger um direito. E nesse caso, é o direito da dignidade da pessoa humana, é o direito da pessoa se sentir bem, de ela se sentir humana como um todo. E o racismo recreativo, ele atinge diretamente o lado humano das pessoas, porque você está menosprezando uma pessoa, você está diminuindo aquela pessoa perante o outro. Então, isso é um crime que ele a gente fala, né, o racismo é quase que um crime perfeito justamente por causa disso, que as pessoas não refletem sobre o racismo, não refletem sobre o mal que o racismo faz, inclusive o racismo recreativo. Porque a partir do momento em que você vai diminuindo aquela pessoa, ela vai se tornando, perante o olhar da sociedade, alguém com menos direitos, com uma faceta menos humana. E isso te permite, te dá uma liberdade de violentar aquela pessoa cada vez mais. E é por isso que é tão importante a gente pensar sobre o racismo em todas as suas faces, né? O racismo tem 1000 faces, ele tem diversos modos, mas a gente tem que pensar sobre todos eles. E o racismo recreativo, como é um dos mais permeados na sociedade, aquela coisa que todo mundo fala, mas sempre brincaram comigo assim, mas esse sempre brincaram, isso tem que acabar. E a lei, quando ela traz a injúria racial para dentro da lei do racismo, eu acho que isso é um ponto e um passo muito importante para a gente começar a mudar um pouco essa cultura aqui no Brasil. Muito bem, a gente até pode dar como uma sugestão de leitura para as pessoas o livro da Djamila Ribeiro, que fala muito sobre essa questão. Ela faz um retrato aí do que ela viveu como criança, repito, de racismo recreativo, e que ela é uma mulher brilhante que leva o nome do Brasil a outros países, e que se ela não tivesse superado todo esse racismo recreativo, ela não seria Djamila Ribeiro, que é um nome poderoso aí da comunidade negra. Então, isso é importante, né, Yara, a gente colocar todas essas questões para que a gente melhore o nosso entendimento, a gente evolua efetivamente como um todo e entenda que essa é uma ferida que se torna aberta ali para o resto da vida, né? O racismo, ele dói e o racismo mata. Então, a gente precisa ter entendimento do que são essas brincadeiras, que já não podem mais ser chamadas de brincadeiras, são crime. Nós temos que colocar isso com muita assertividade. É crime. Violar o direito humano de outra pessoa, com qualquer tipo de piada, de brincadeira, é crime, e você vai responder, como foi bem colocado aqui pelo Dr. João. E aí, de fato, nós precisamos fazer esse processo formativo e educativo da nossa população para que a gente tenha novas posturas, novas condutas, porque a sociedade atual já não aceita, já não admite mais esse tipo de conduta das pessoas. Até algum tempo atrás, algumas brincadeiras, as pessoas ficavam chateadas, eles não falavam, mas hoje você tem instrumentos e organismos, o SOS Racismo é um deles, por isso o trabalho que nós temos feito de ir aos municípios para conseguir instalar em outros locais, para que as pessoas tenham facilidade de fazer a sua denúncia e que ninguém tenha o seu direito violado, que ninguém passe por qualquer tipo de brincadeira, que, mais uma vez, não é brincadeira, é crime. E aí o Poder Judiciário, ou a OAB, ela tem um papel fundamental, que é de auxiliar o braço, a população, para que ela possa ter o seu direito garantido. Passou por qualquer tipo de ação vexatória, procure a OAB, procure a delegacia especializada, procure a delegacia comum para registrar o boletim de ocorrência e ter aí a punição devida para que ninguém mais se paute nesse tipo de brincadeira. E é importante trazer uma outra situação. Nós tivemos aqui nesta casa, neste ano, uma situação, inclusive nós culminamos agora na última quinta-feira com a cartilha, né, que foi produzida aqui para que a gente pudesse também, de forma educativa, de dizer aqui para todos os servidores, para todos os parlamentares, para todas as pessoas que atuam nesta casa, que algumas questões já não são mais toleráveis aqui dentro da Assembleia, na sociedade e em lugar algum. Então, nós estamos educando as pessoas para que depois ninguém possa dizer que não foi educado, que não sabia, não tinha orientação para não proceder com esse tipo de crime e violação. Importante a gente dizer aqui para as pessoas de casa que a Assembleia, então, como a Yara falou, lançou uma cartilha a princípio para o público interno e para os visitantes da casa, tratando sobre essa questão de assédio, racismo, homofobia. Então, todas essas questões são importantes que a gente tenha ali e esse papel do parlamento me parece fundamental, não só internamente, mas como exemplo para outras casas legislativas, para empresas privadas. Então, quer dizer, a gente ter aqui uma postura, uma posição bem clara dos deputados com relação a este tema de não compactuar com essa questão, isso, de fato, é fundamental.
E aí, quero trazer que São Bernardo do Campo já vem utilizando dessa cartilha, uma cartilha comportamental. Nós já levamos para São Bernardo do Campo, porque lá nós também tivemos uma situação muito parecida de racismo que ocorreu em uma sessão plenária. Então, nós estamos levando este modelo, está sendo construído algo parecido em São Bernardo, acredito que agora para o mês de novembro deva ser lançada também, para que a gente possa também, de forma educativa, dizer para aquele público daquela casa de que isso também não é tolerável. E penso que isso tem que reverberar em outras casas legislativas, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil, para que a gente tenha um ambiente de trabalho mais saudável e mais humano para todas as pessoas, seja ela no setor público ou no setor privado, seja também aqui no setor legislativo, que é onde nós estamos. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Mas antes de ir para o intervalo, vocês que estão em casa vão acompanhar alguns depoimentos que repercutiram essa criação do Dia da Consciência Negra aqui no estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta. No dia 12 de setembro, uma terça-feira muito simbólica, porque é o dia da semana dedicada a Ogum, né, nas tradições de matriz africana. O movimento negro obteve mais uma grande vitória depois de anos de luta política e reivindicações. O governo de São Paulo sancionou a Lei 17.746 de 2023 e declara feriado o Dia Estadual da Consciência Negra. O 20 de novembro é uma alusão à data de morte de Zumbi dos Palmares. Mais que um importantíssimo líder da história do Brasil, Zumbi se tornou símbolo da resistência, da inteligência, né? Inteligência inclusive estratégica, e da luta do povo negro por liberdade e pelo fim da escravidão. Eu destaco liberdade porque a mera formalização do fim da escravidão, aquela coisa romantizada que aprendemos na escola quando crianças, não assegurou a liberdade real para a nossa gente. Ainda hoje podemos observar os efeitos do abandono, marginalização e criminalização do povo negro em todos os sentidos por parte do Estado e dos poderosos deste país desde a Lei Áurea. Nós herdamos este legado de luta e temos que honrá-lo, reverenciá-lo, ensiná-lo para as nossas crianças e jovens. Não só um dia de celebração, mas um momento de falar sobre o assunto e conscientizar a sociedade como um todo, de que essa história não pode ser esquecida, ela precisa ser lida e relida criticamente. A superação do racismo depende de ações como esta. Um povo sem memória é um povo sem respeito por si mesmo, sem autoestima. Um povo refém do poder nas mãos de poucos. A memória é, portanto, um pilar da cultura africana e, consequentemente, da cultura afro-brasileira. Parabenizo meu querido amigo e autor da proposta, deputado Barba, Teonílio Barba, por essa iniciativa. Viva Zumbi! Viva Zumbi! Estou muito feliz por poder participar desse momento histórico para o nosso estado de São Paulo. No momento que o governador Tarcísio sanciona a lei do Dia da Consciência Negra do deputado Barba em todo o estado de São Paulo, deixa então de ser discricionário de cada município poder ter o dia ou não. Nós somos o país que levou 338 anos para abolir a escravização do povo preto. Nós somos o país que ainda continua vitimizando pessoas pretas na falta de emprego, na falta de alimento, na falta de teto, e por isso é muito importante que o estado todo tenha um dia para refletir acerca das contribuições do povo preto a partir da escravização, da retirada forçada do povo preto da África. Então, aqui o estado de São Paulo pode ser referência para todo o Brasil, para que nós tenhamos esse feriado de maneira nacional, para que todos nós possamos refletir acerca do tema. Muito importante, parabéns ao deputado Barba e seguimos na luta por uma sociedade mais justa para todas as pessoas. Reconhecer o Estado de São Paulo, o 20 de novembro, como Dia Estadual da Consciência Negra, confirma que a conquista da liberdade, da dignidade, da igualdade e da cidadania é mérito de todo um povo, resultado de um processo histórico e de protagonismo negro, e não um presente outorgado pelo opressor. Os reis e rainhas, príncipes e princesas foram os que sofreram a escravidão e hoje combatemos todos juntos o racismo e o preconceito por eles, pelo presente e pelo futuro da nação brasileira.
estamos com a LESP em pauta. Hoje a gente está falando da instituição do Dia Estadual da Consciência Negra aqui no estado de São Paulo, 20 de novembro, uma data importante. No outro bloco a gente estava falando, contextualizando um pouco sobre essa questão do racismo, da importância da gente levantar esse assunto. Agora eu queria colocar aqui na nossa conversa um assunto que eu acho que é delicado, mas a gente precisa tratar sobre ele, que é a questão do racismo institucional. Ambos estão aqui representando instituições, a Yara aqui de alguma forma representando a Assembleia Legislativa, o Dr. João, a OAB. A gente sabe que essa questão do racismo institucional é muito delicada na abordagem policial, no tratamento efetivamente ali, por exemplo, dentro de uma delegacia, enfim. Há muitas questões e aqui a gente não está colocando aqui nada contra efetivamente a instituição, mas tratando de um problema que ele é fato. E eu queria começar pela Yara perguntando como é que você vê essa questão, Yara, e como é que a gente pode evoluir, qual que é a abertura que a gente tem tido para que a gente possa efetivamente evoluir, para que a gente deixe o racismo institucional de lado. Melissa, você falando do racismo institucional, e aí eu tenho que falar, nós estamos vivendo isso em São Bernardo do Campo. Nós estamos numa luta, numa batalha muito grande, o movimento negro está numa batalha muito grande contra o racismo institucional nesse momento, contra a Prefeitura de São Bernardo do Campo. E nós entendemos para que a gente possa deixar esse racismo institucional de lado em São Bernardo ou em qualquer outro local, é necessário que a gente faça essa transformação, essa mudança do olhar, da educação da nossa sociedade. Porque quem comete esse tipo de racismo não é a instituição propriamente, mas sim as pessoas que estão à direção dessas instituições. Então, se nós conseguirmos fazer educativamente, através, por exemplo, da Lei 10.639, que é o ensino da história da África e da cultura negra na educação, desde o ensino básico até o ensino superior e outras formações, acredito que nós teremos cidadãos melhores e que esses cidadãos estarão à frente dessas instituições, desempenhando um papel melhor e automaticamente fazendo com que essas instituições elas deixem de cometer esse tipo de racismo. Então eu penso que a gente precisa trabalhar muito do ponto de vista educativo. Retomo novamente, por isso da importância de fazer esse diálogo, essa interface com as demais prefeituras, com os demais movimentos, com as demais instituições, para que possamos unidos num único caminho atuar em defesa, na desconstrução do racismo, na verdade, da destruição do racismo, para que o Brasil possa avançar. Penso, novamente, que é de forma educativa. Não acredito que punir de primeiro momento é o caminho, até porque nós sabemos que a nossa justiça ela ainda é muito lenta e o racismo ele dói naquele momento. E o tempo da justiça não cura a dor que a pessoa que passou pelo racismo está vivendo naquela situação. Então, mais uma vez dizer que para que possamos vencer o racismo institucional, claro, é necessário que a gente possa agir no rigor da lei, para que se possa coibir esse tipo de violência, mas trabalhar do ponto de vista educativo para que não se tenha outras instituições incorrendo nesses mesmos erros. Assim como você tocou na questão da violência policial, é necessário que se trate não a instituição policial, mas as pessoas que estão no comando da instituição policial e aquele que está na rua, que está praticando. Não podemos generalizar de forma alguma, até porque todas as pessoas que estão representando a instituição policial é também um cidadão, que ele reside em algum local, é familiar, é parente de alguém e que a gente não pode tratar todas as pessoas com a mesma régua. Então, tratar esses casos específicos e fazer sempre a formação para que a gente possa desconstruir esse tipo de violência. É importante a gente deixar muito claro que a gente não está aqui fazendo uma crítica efetivamente à instituição como um todo, mas a casos pontuais. Exato. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, tem uma carga horária de direitos humanos, de educação em direitos humanos muito grande, e isso é realmente algo muito importante para a gente abordar aqui.
Mas quando a gente tem dentro desse sistema algumas pessoas que ainda agem contra aquilo que é ensinado dentro da própria instituição, é importante que a gente observe para que a gente tenha, de fato, um atendimento bacana. E aí, eu queria estender a pergunta ao senhor, doutor João, porque aí o senhor também tem um outro olhar, que é o da justiça, né? Que há também essa questão, como a gente abordou anteriormente, da interpretação de todas essas leis que a gente tem para coibir o racismo, o olhar da justiça, quando ele é institucionalizado, racialmente institucionalizado, ele não consegue observar ali o crime efetivamente. Perfeito, Melissa. Acho que como a Yara muito bem disse, a gente aqui não está tratando somente da instituição, mas sim das pessoas que formam essa instituição. Infelizmente, a formação brasileira, ela é uma formação que ela renega um pouco essa ótica racial. A gente tende a não ter um olhar racializado consciente, eu gosto de dizer sempre. Porque, obviamente, de forma inconsciente, nós somos uma sociedade que tem um viés, infelizmente, racista. Então, muitas vezes, o peso que nós damos às pessoas negras, ele é muito maior do que é o dado a pessoas brancas. O ministro Alexandre de Moraes, no julgamento da descriminalização das drogas recentemente, ele inclusive trouxe esse dado a partir do TJ São Paulo, dizendo a diferença entre a quantidade de porte de droga para condenar uma pessoa branca e a quantidade de droga para condenar uma pessoa negra. Não há dúvidas de que esse tipo de interpretação, esse tipo de viés, ele causa uma maior condenação de pessoas negras, e isso é o que nós tratamos como um racismo institucional. A partir do momento em que essas instituições não são formadas por pessoas negras, ou que não são formadas por pessoas que tiveram seu letramento racial a ponto de refletir de forma consciente sobre a questão da raça, há uma tendência cada vez maior de que isso seja renegado e que nós tratemos de uma forma inconsciente sobre o racismo. E como nós somos uma sociedade que foi estruturada em 350 anos de escravidão e que não enfrenta de forma efetiva, ou com intensidade ainda suficiente, nós estamos lutando, o movimento negro luta há anos por isso, mas é algo que institucionalmente ainda está começando a se ver frutos. Então é uma tendência maior de que nós vejamos instituições que infelizmente mantenham a ótica e o status quo racista da sociedade. Muito bem, doutor. O doutor falou do movimento negro e você também, Yara, eu queria que você explicasse um pouco da história do movimento negro, que aliás muitas vezes é marginalizado por quem obviamente quer fazer um apagamento a esse movimento, a importância do peso do movimento negro. Conta um pouco da história dele, do movimento para a gente entender o quanto é importante. O movimento negro são pessoas, são militantes que se juntam em torno de um agrupamento. Tem o Movimento Negro Unificado, tem a Uniaf Brasil e tantos outros no Brasil que atuam. A própria Comissão de Igualdade Racial, embora não seja um movimento negro, mas é também um braço do movimento negro para lutar contra o racismo. Então são pessoas que têm ali, dentro do seu letramento racial, como colocou o doutor João, o entendimento de que é necessário ter um coletivo, um conjunto de pessoas para poder fazer o questionamento, para poder fazer o enfrentamento dessa pauta junto aos poderes institucionais ou não, para que a gente possa avançar. O Movimento Negro Unificado, que é o movimento mais conhecido, reconhecido no Brasil inclusive, que foi um dos precursores para a Constituição e discussão da instituição do 20 de novembro no Brasil, foi em 1971 que começou a discussão para que se tivesse não só a questão do feriado, mas também a questão da formação da educação, que culminou com a Lei 10.639. São grupos de pessoas que se juntam em espaços para poder fazer o questionamento de determinadas situações que ocorrem. Muitas vezes você tem violências exacerbadas, então você vai ter um grupo de pessoas se reunindo em torno de um nome, de uma agremiação, para poder fazer esse questionamento. Aqui dentro da casa, dentro da Assembleia, nós também tivemos um grupo de servidores, que inclusive foi a partir desta conjunção de servidores aqui da casa que nós hoje temos aqui o SOS Racismo, que em 2005, com o ex-deputado Jamil Murad, foi lá para oficializar aqui a criação do SOS Racismo. Então, o movimento negro ele tem a importância muito grande. Aí, quando falamos de movimento negro, não significa que são somente pessoas negras, mas sim todas as pessoas que têm ali na sua concepção a formação e a defesa intransigente dos direitos humanos. Que aí não é só de um grupo ou é de outro, mas sim que nós temos neste momento a população negra, que é a população que teve os seus direitos
tem sempre os seus direitos renegados, como coloca o Dr. João, desde a falsa abolição. Até porque é importante a gente destacar aqui que os negros, eles não foram trazidos ao Brasil, eles foram tragos à força da Mãe África para uma terra que não era sua. Inclusive aqui nós tínhamos a população indígena que devemos e temos todo o respeito a essa população e que também não tem os seus direitos garantidos. Por que se fala tanto da população negra? Se fala tanto pela forma violenta com que a população foi arrancada da Mãe África e também as condições que não foram ofertadas para essa população. Porque quando o Brasil começa a ser pressionado por países europeus para que pudesse avançar do ponto de vista do capital, foi essa população que tinha construído o Brasil e que ficou sem nenhum direito e que ainda reflete nos dias de hoje, seja na educação, na cultura, seja no trabalho, seja no acesso a lazer, à habitação, ainda reflete. E tudo isso é um reflexo daquilo que deixou de ser proporcionado quando foi assinada a Lei Áurea. Muito bem, importante a gente colocar, a Yara citou aí na resposta que as pessoas brancas também apoiando, importantíssimo. Se a gente quer evoluir como sociedade, que todo mundo, de fato, exclua o racismo. O racismo não nos permite ter respeito uns pelos outros. Então, é importante que a gente tenha esse olhar muito presente, principalmente porque aqui nós temos tons de peles diferentes, mas somos um povo miscigenado. As minhas origens, por exemplo, tem pessoas negras na minha origem, assim como provavelmente do doutor, da Yara também. Então é importante que a gente tenha esse olhar, entenda o nosso contexto histórico também, né? Isso faz muita diferença. Doutor, você falou sobre a questão do STF e o Supremo Tribunal colocou aí a questão da ação incondicionada para questões de racismo. Queria que o senhor explicasse sobre isso, porque esse é um ponto fundamental. Eu acho que foi um divisor de águas, e me corrija se eu estiver errada com relação a essa questão do enfrentamento ao racismo, né? Sim, foi muito importante pelo seguinte, quando a gente está falando de ação penal incondicionada, ação penal condicionada, antigamente a injúria racial ela sempre estava nessa ação penal condicionada, ou seja, ela dependia da denúncia. Então, muitas vezes a pessoa sofreu racismo e se ela não denunciasse aquilo, se ela não levasse aquilo ao conhecimento da autoridade policial, muitas vezes aquela ação ela não tinha continuidade. Então dependia muito mais da pessoa que sofreu a violência e que muitas vezes, por esse receio, ela sequer continuava esse tipo de ação. A partir do momento que a ação penal se torna incondicionada, o Ministério Público ele vai levar essa ação à investigação. Então essa denúncia ela vai ser ouvida pelo Ministério Público, vai ser feita uma investigação e aquilo vai ser levado para a autoridade judiciária para que ela possa julgar esse fato. Então se torna sim um marco e também um divisor de águas a partir do momento que a resposta institucional do Estado agora ela vai independer de uma denúncia. Ela vai ter que ocorrer de qualquer forma. Então isso leva com que o Estado ele trate com maior, com maior seriedade aquela denúncia, algo que antes não era tão visto dessa forma. E aí, só para ficar assim, muito clara essa questão, muito reforçada essa questão, eu sou testemunha, por exemplo, de uma situação ali de racismo, não necessariamente a pessoa que está envolvida na situação precisa apresentar a denúncia, eu posso, como testemunha, apresentar essa denúncia ou registrar essa denúncia e isso também tem valor legal. Então, isso é importantíssimo para que a gente também, as pessoas que efetivamente estejam ali em volta, estão percebendo, eu não vou me envolver com isso. Sim, você precisa se envolver com isso. Isso é muito importante. Agora, Yara, eu queria que, voltando um pouquinho à questão do 20 de novembro, acho importante a gente destacar por que Zumbi é o símbolo. Porque é o nome da nossa resistência. Foi ele que, através da sua luta contra todo tipo de racismo, naquele momento lá, vendo o seu povo, o nosso povo, a nossa gente ser escravizada, ser maltratada, ser chicoteada, ele fez com que fosse feito um levante. E ele organizou toda aquela população para que nós pudéssemos hoje ser uma população liberta, para que pudesse chegar nesta falsa abolição da escravatura, porque você começa a pressionar não só o Estado brasileiro, mas também
os órgãos econômicos, os outros países, para que você possa avançar, inclusive na relação internacional de países entre países. Isso foi muito importante. E a luta e resistência travada e liderada por Zumbi dos Palmares, hoje o faz o nosso líder, Zumbi dos Palmares. Por isso que hoje nós não comemoramos o 13 de maio, mas sim damos a importância para a reflexão do 20 de novembro, porque de fato é ali que começa a nossa liberdade. Ainda não estamos libertos, ainda temos muitas amarras para poder desconstruir, temos muito o que fazer, temos muito para refletir para que possamos chegar no momento, numa situação de plenitude dos direitos humanos de todas as pessoas, sobretudo das pessoas negras. Mas é importante destacar, Zumbi foi por conta da sua liderança para que pudesse trazer a população negra ao que nós hoje temos, que é a nossa liberdade, de poder ir e vir, de podermos estarmos em locais, em ambientes, de podermos hoje estarmos travando essa luta, que possamos chegar em espaços que até pouco tempo atrás não chegávamos, a população negra, assim como hoje tem uma discussão para que se indique uma ministra negra para o STF, e tantos outros espaços para que essa população... Então, alguém começou, e quem iniciou essa luta, essa batalha, foi Zumbi dos Palmares, o nosso líder. Muito bem. Agora, eu queria que a gente colocar uma questão aqui, Yara, porque eu acho que é importante a gente, dentro desse debate, a gente também incluir alguns aspectos. A gente sabe que uma parcela da população negra, e aí uma pequena parcela, mas a gente precisa falar, não se identifica como negro. E aí também pratica um certo racismo ali dentro da comunidade. De alguma forma, a gente consegue pensar no impacto também para essas pessoas? Melissa, eu tenho sempre trabalhado muito na questão da educação, da formação, para que a gente possa ter essa mudança, essa transformação. Se a gente parar para pensar, até pouco tempo atrás, as pessoas, quando iam registrar a certidão de nascimento das crianças, uma grande maioria eram registradas como parda. E aí nós tivemos uma grande discussão, porque chegou um momento no Brasil que ninguém queria ser negro, todo mundo queria ser pardo. Quando começa a mudar isso? Quando você tem, por exemplo, a institucionalização da lei de cotas, que para você acessar alguns benefícios, seja ele na educação, seja ele no trabalho, você precisava se autodeclarar. Então você teve um boom de pessoas que passavam de brancas para pardas, de pardas para negra, para poder conseguir acessar esses benefícios. Então a gente precisa explicar qual é a formação do povo brasileiro, para que as pessoas entendam que é bonito, que é lindo você ser negro, que você não precisa se esconder atrás de uma nomenclatura para dizer que você não é negro, é branco, é pardo, e ficar ali no meio termo. Você se assumir a sua identidade, isso é lindo, isso é bonito, para que a gente possa ter um povo com respeito à sua identidade. Então é importante que a gente tenha isso. E também para que a gente possa mudar esses aspectos, inclusive do ponto de vista da política. Porque se nós entendermos qual é o reflexo, qual é o tamanho da nossa população e quem é esse povo, nós vamos conseguir fazer políticas melhores, vamos conseguir fazer com que a gente tenha melhores acessos, melhores condições. Agora, a Yara colocou uma questão aqui que eu acho que é importantíssima a gente abordar aqui na nossa conversa, que é a história do registro, né? A gente sabe que tem aqui o IBGE que faz uma amostragem da população. E lá nessa amostragem tem branco, negro, pardo, indígena, acho que amarelo. Isso. 5 nomenclaturas para classificar a população brasileira. A gente pode ver aqui, até nosso exemplo aqui, cada um de nós tem um tom de pele. E aí a gente pode observar que muitas pessoas não se identificam com nenhuma dessas nomenclaturas. Isso, de alguma forma, faz com que a gente enxergue, não tenha a real proporção do nosso país. Eu acho importante a gente observar essa questão, porque até recentemente eu entrevistei uma pesquisadora chamada Janaína Bastos, autora do livro 50 Tons de Racismo, que ela coloca isso com muita maestria dessas várias nuances que a gente tem dentro do país e muitas delas não identificadas efetivamente, por exemplo, pelo IBGE. Doutor, eu queria que o senhor falasse, desse a sua opinião sobre essa questão também, por favor. O professor Kabembele Munanga, que é da USP, ele tem um livro que acho que é Redescobrindo a Mestiçagem, se não me engano. E nesse livro, ele traz que na década entre 50 e 70, nós identificamos 80 tipos
de tons de pele, né, que isso seria trazido através de dados. Então, isso só demonstra o quão complexo é a sociedade brasileira. E é importante a gente entender que essa nossa complexidade, ela é histórica e ela é, como posso dizer, consciente. Então, foi uma escolha estatal de embranquecimento da população para se retirar as pessoas negras. Então, a mestiçagem no Brasil, ela teve também um seu lado eugenista, principalmente ali na década de 20, entre 20 e 40 no Brasil. Então, isso vai tornando a sociedade brasileira cada vez mais complexa. Essa mistura de raças, essa mistura de povos, isso vai gerando uma complexidade. E aí entra muito bem no que a Yara falou. Porque muitas pessoas não gostariam primeiramente de se identificar como negras. E elas só começam a ver isso quando há algum interesse por trás. E essa é uma questão muito complexa. Eu acho que quando nós falamos em consciência negra, é importante a gente pensar na sua dimensão coletiva, mas também na sua dimensão individual. O que é ser negro? O que isso representa para nós? Então isso é sempre muito importante de ser debatido. Então eu acho que o Brasil tem um problema complexo de identidade e que a gente tem que resolver no nosso divã social também. Com certeza, muito bem dito, doutor. Yara, por favor. Bom, acho que o doutor colocou tudo aqui, mas eu quero deixar uma coisa que acho que as pessoas precisam trazer com mais assertividade e segurança, de assumir a sua negritude, porque só assumindo a sua negritude, a nossa negritude, nós faremos do estado de São Paulo e do Brasil a nossa verdadeira casa. E é assim que nós conseguiremos avançar, inclusive, na oferta e construção de políticas públicas para atender essa população e chegar, de fato, a uma igualdade de direitos e oportunidades. Sem isso, a gente pode ter as melhores legislações, mas se a gente não tiver o nosso povo esclarecido, nosso povo formado, orientado, nós não vamos conseguir fazer nunca esse embate e chegar a essa igualdade tão sonhada, que é a igualdade de direitos e oportunidades para todos e todas. Muito obrigada. Eu queria agradecer demais essa conversa tão importante, esclarecedora. A Yara, essa querida que está aqui no SOS Racismo, aqui dentro da Alesp, ouvindo todas as demandas. Aí, o doutor também está dentro da coordenadoria da OAB de Igualdade Racial, dentro da OAB. Então, importante a gente abrir essa escuta para que a gente consiga efetivamente passar por questões ali que podem, para muitos, parecer corriqueira, mas não são corriqueiras e a gente tem que superar como sociedade. Muito obrigada mais uma vez por esse programa tão bacana, que a gente conversou sobre tantos aspectos e tantos assuntos. Muito obrigada. Obrigada, viu, Melissa? E estamos à disposição e deixar um convite, né, para que as pessoas possam vir aqui ao SOS Racismo, à Assembleia Legislativa, para conhecer esse espaço, para ajudar na divulgação desse serviço, mas para conhecer. Claro que se houver qualquer tipo de violação, estamos aqui também para poder fazer o acolhimento e encaminhamento devido. O Alesp em Pauta está chegando ao fim. A gente falou hoje sobre o Dia da Consciência Negra. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Eu agradeço a sua companhia até agora, mas antes de terminar o programa, vocês vão ver mais alguns depoimentos falando sobre a importância desse dia, dessa instituição do Dia da Consciência Negra aqui no estado de São Paulo. Eu já vou me despedindo, até a próxima. Olá, meus companheiros e companheiras, eu estou aqui com o meu companheiro Daniel Calazans, que é trabalhador da Scania, foi coordenador aqui da Comissão de Combate ao Racismo e hoje é secretário-geral da CUT. E nós estamos conversando aqui, Calazans, sobre a importância da lei que foi aprovada na Alesp a semana agora pelo nosso companheiro deputado Barba, que é uma grande conquista do povo preto, do povo negro, não é isso, Calazans? É isso, meu companheiro Zapinho. Bom, primeiro parabenizar o deputado estadual Teonílio Barba. Nós estamos gratos pela sua determinação, pela sua garra, pela sua luta, que incorporou um pedido nosso, uma reivindicação da Central Única dos Trabalhadores, dos metalúrgicos do ABC, principalmente da nossa Comissão de Combate ao Racismo, que há 28 anos nós gostaríamos de ter o feriado estadual do 20 de novembro em memória da luta do povo negro de todo o país, de toda a diáspora, do mundo inteiro. É importante esse dia, após, em 2003, o presidente Lula conclamar a Lei 10.639, que é uma lei que institui
a necessidade, a importância, a obrigatoriedade de todos nós discutirmos a história do povo negro na sua construção e na sua formação enquanto cultura, enquanto povo brasileiro. Então, parabéns, companheiro Barba, você mais uma vez mostra a sua garra, a sua determinação em prol de nos representar dignamente ali na LESP enquanto nosso deputado. Conte comigo, conte com o povo negro, conte com a CUT Central Única dos Trabalhadores para fazer valer esta lei, que não pode ser uma lei morta, tem que ser uma lei viva e praticante em todo o estado de São Paulo. Valeu, Calazans, e parabéns, deputado Barba. Olá, gente. Hoje recebi uma grande notícia, que foi sancionado pelo governador do estado de São Paulo a lei que torna o 20 de novembro feriado em nosso estado. Vamos lembrar, um estado conservador, um estado que precisa que seja sempre refletido, porque temos que ter 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E com isso, gostaria de parabenizar e ressaltar bastante o trabalho do deputado Barba, um deputado que sempre vem demonstrando sua coragem de luta, enfrentando todas essas questões, todos esses tabus que está presente no dia a dia do estado de São Paulo. Barba, fiquei muito alegre pelo seu trabalho, satisfeito, parabéns, parabéns, parabéns e muito obrigado por conseguir essa sanção desse projeto que torna o dia 20 de novembro feriado nesse estado, e vamos colocar o povo para se conscientizar que a raça tem que ser respeitada. Salve, salve galera, tudo bem? Jason Silva aqui. Estou aqui com meu irmão, meu companheiro, meu parceiro de luta, deputado Teonílio Barba, que ganhou uma grande conquista para o povo preto, para o povo periférico, e ele vai falar aqui para vocês. Conta aí, Barba, qual que é a novidade? Pessoal, nós aprovamos um mês atrás aqui na Assembleia Legislativa o projeto que cria o Dia da Consciência Negra e decreta 20 de novembro como feriado estadual. Isso é um compromisso do nosso mandato com o nosso povo preto, com o nosso povo negro. Então é um compromisso. E ontem, durante o dia de ontem, o governador sancionou o projeto. Portanto, esse feriado só existia no estado de São Paulo em 101 cidades. A partir de agora, ele será feriado no dia 20 de novembro no estado inteiro. Viva o povo negro! Viva! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a vereadora Ananice, estou aqui com meu querido e amigo deputado Barba, vim até aqui para parabenizá-lo pela conquista da Lei 17.746, que cria o feriado de 20 de novembro no estado de São Paulo. Feriado de Zumbi dos Palmares, que foi líder do maior quilombo que nós tivemos aqui no Brasil. Barba, você como metalúrgico, operário, o primeiro negro a fazer parte da mesa diretora, o que significa para você a conquista desse feriado aqui no estado de São Paulo? O projeto ele trata de uma reparação com o nosso povo negro, no estado de São Paulo e no Brasil. É um projeto de justiça e de reparação com o nosso povo negro. Portanto, o feriado é extremamente importante para homenagear a nossa comunidade negra. Mas o importante é que a gente traz um tema ao debate da luz do dia, que é discutir a questão racial, que é discutir a intolerância, que é combater a intolerância, combater o preconceito, combater todo tipo de atrocidade que se praticam nesse país. Então, para mim foi muito importante aprovar esse projeto, era um compromisso do nosso mandato e a luta continua. E muito importante para o resgate da história e valorização do nosso povo preto. Parabéns, Barba. Obrigado, Ana.